Porque vocês tinham falado que quando o feto, a mulher engravida, que o feto ainda está se formando, usar a pílula não é, a pílula do dia seguinte não é aborto. E agora vocês acabaram de dizer que a partir de poucas horas depois é considerado um aborto. Então vocês estão contradizendo. Bom, como a Mirella já tinha falado, o aborto é considerado a partir das 24 horas que o feto é gerado. Por quê? O processo de gestação da criança, inicialmente, vai partir quando o espermatozoide vai chegar ao óvulo, que esse processo de formação do feto vai demorar cerca de 24 horas. Ou seja, a partir do momento da relação, até a formação do feto, são 24 horas, onde a criança não é considerada um ser vivo. E daí, se ela for retirada com a pílula do dia seguinte, isso não é um aborto. Eu acho que vocês estão muito confundindo em relação a isso. Vocês, por exemplo, estão contra o aborto, mas vocês não sabem nem argumentar direito. Primeiro, porque a Kelly falou antes que com 24 horas não era considerado aborto, porque não tinha vida, não tinha forma, nada ainda. Essa falta foi que vocês mais falaram. E depois a Mirella falou que a partir da fecundação, né, igual, já estava começando a se formar, já estava começando a ter vida. Aí depois que o filho falou, que a Mirella tinha falado, ela tinha dito que a partir das 24 horas que ia começar a vir, mas a Mirella tinha falado que a partir da fecundação, ou seja, não é 24 horas, depois, poucas horas depois, então vocês estão muito por relação a isso. Falando aí, primeiro, para vocês matar o dia seguinte, como as meninas já haviam falado, a Mirella e a Kelly, a pílula do dia seguinte, ela serve para não acontecer a fecundação no óvulo. Então, se você fumar, não tem vida. Era isso que a gente estava querendo falar. E o argumento que a Alexandre e o Edilson usou não é muito válido, até pelo fato da pílula seguinte adiante da fecundação. Então, a fecundação ela ocorre entre 24 após 24 horas. A maioria das pessoas, a maioria das meninas que engravidam assim por descuido, elas querem abortar e acabam fazendo um aborto ilegal. E por causa disso, ocasiona muitas doenças. O que vocês têm a falar sobre isso? Mas aí, a rede pública, o Estado, estava o SUS entrar em um acordo para poder legalizar o aborto. Por quê? Porque como a Jamile citou, muitas mulheres fazem um aborto clandestino e logo em seguida vão procurar a rede de saúde, a rede pública, para poder tentar, porque assim, quando o aborto é feito, clandestino, fica resto de parto. Aí então eles vão procurar a rede pública. Por esse motivo que o SUS pretende legalizar o aborto, para evitar que as mulheres sofram um aborto clandestino. Tanto o aborto legalizado como ilegalizado, ele causa problemas para a mãe, a que está formando o feto. Tanto problemas como dentro do útero, como infecções e a possibilidade dela não conseguir gerar outro filho, como também não é só uma vida que está sendo morta, além da vida do bebê, as outras vidas que ele também poderia gerar no futuro. Não estou rebatendo, é um argumento que eu estou usando para perguntar a vocês. Eu tenho um caso na minha família, a minha mãe, ela tomou 2 Citosec, que é um dos remédios mais fortes para aborto, e não me abortou, e eu não nasci com nenhum problema. A gente já fez 2 abortos e tem 2 filhos perfeitos. Pode acontecer, mas é um risco. Pode acontecer casos assim, como as agressões, mas nem toda mulher tem o mesmo organismo. Umas podem conseguir ter a gravidez perfeita, tanto fisicamente como psicologicamente, como outras mães não consigam gerar essa gravidez perfeita. A mãe da pessoa pode não ter tido problemas físicos, nem ela, mas a sua filha, mas a mãe pode estar ciente que ela teve problemas psicológicos durante a gravidez, pode ter também tido dores, que o filho não sabe, porque ele não estava vivo, mas a mãe pode estar bem, pode estar e no caso, ele não chegar a ser entendeu? Pois É que primeiro vocês disseram que existia um tratamento específico para
para a pessoa e agora tratamento psicológico e agora diz o contrário, que esse tratamento não é eficaz. Não sei se ela era de menor, se ela foi estuprada e tudo. Ela veio, mas é porque ela não queria ter um filho. Então, então por isso que ele falou que algumas podem ter, mas não é o caso específico dela. Os jovens, eles têm relações sexuais. Aí, sem o aborto ser legalizado. Imagine, se fosse legalizado, seria bem maior o número de abortos que os jovens fariam, no caso de responsabilidade deles. Aqui a gente está falando em relação também à gravidez indesejada, né? Vamos partir aqui, que nem o caso que citou, o caso da mãe da Carol, né? Ó, pode ler, né? Ó, a mãe, ela é um ser humano adulto, no caso de um adulto, vamos aqui. É um ser humano adulto, uma cidadã com direito, que merece propriedade e proteção. Se ela não se sente preparada para cuidar de uma criança, ela deve ter o direito de interromper sua gestação. Caso esta gestação esteja no começo e o embrião não tenha cérebro desenvolvido. E também tem estudos que dizem que mostram que crianças que são indesejadas, que têm a gravidez indesejada, elas são mais chances de serem crianças transtornadas, infelizes e que não contribuem para a sociedade. Ou seja, por isso que a gente é a favor da legalização do aborto. O que adianta você estar aqui, mas você não está feliz, você é uma pessoa transtornada por quê? Por causa de alguma coisa que sua mãe não quis lhe ter? A mãe deve ter o direito de decidir sobre o que ocorre com o seu corpo, mas não com o que ocorre dentro do seu corpo. Ou seja, a mãe tem que aceitar a vida que está dentro dela. Bom, o meu argumento é dizer que deixar a mulher ter o poder de decisão sobre o seu próprio corpo é reconhecer o direito natural dela e assegurar que só tenham filhos quando eles estiverem totalmente seguros que podem trazer ele ao mundo para cuidar, dar amor para que ele tenha saúde. Porque o que é que adianta a mulher trazer o seu filho ao mundo se não vai ter condições de criá-lo, não vai ter condições de criá-lo, não vai dar amor e a criança vai estar lá jogada. Sem ter amor, sem ter carinho, não vai ter um desenvolvimento saudável como todos nós temos. Então a mulher tem sim o direito de escolher se ela aborta ou não. Não o direito de escolher, ela deveria escolher na hora que está lá fazendo o bebê. Porque, tipo, ela tem vários métodos de evitar uma gravidez. Aí se ela não se sente preparada para cuidar do filho, psicologicamente ou fisicamente, ela deveria usar os métodos que tem. Não são um ou dois, são vários que tem. Eu quero que vocês me apontem qual método tem que ser seguro. Existe em caso de estupro. A criança não tem culpa, mas eu também não tenho obrigação de ser a criança, porque como já foi falado, tanto eu posso ter problemas psicológicos, como a criança pode ser atingida a partir do momento que eu começo a tratar ela de uma maneira diferente. Para essa mulher que teve o filho dela vai ter uma taxa, ou seja, ela vai ter o prazer de criar. E uma mulher que já abortou, ela vai continuar abortando, fui. Se ela fez o aborto uma vez, ela vai continuar fazendo. Aí casa. Bom, eu tenho um exemplo de uma pessoa que não vou citar muito, que é antiética, que ela já fez o aborto porque ela não tinha condições financeiras para criar criança e o pai me falou que não ia criar, se ela ia criar algum. Então, ela foi obrigada a fazer o aborto, por mais que não vontade dela. E após ela ficou grávida novamente. E ela, como ela falou, que ela, só que ela foi envolvida, ela ia fazer de novo. Não, ela pensou que ela tinha feito antes, e porque ela fez aborto antes, ela não se arrepende, porque ela não tem condições de criar aquela criança. E já essa outra, ela teve a criança e ela deixou de amar menos e de amar mais, porque da outra aborto. Tem aqui na nossa equipe, que a tia aqui do membro, ela abortou 3 vezes, e na 4ª vez ela foi uma gravidez desejada, mas foi uma gravidez totalmente de risco, ou seja, ela teve que passar a gravidez toda em repouso. Qualquer movimento brusco faria ela perder o neném. Porque como o aborto ele causou muitos problemas no útero dela, deixou o útero dela muito fraco. Por isso, ela teve um risco muito grande de perder o bebê.